Uma noite macabra. Os sinos da igreja ressoavam, atravessando a cidade inteira. Sempre que alguém falecia, era esse o sinal, e um arrepio percorria minha espinha com cada badalada. Não era para tanto, mas aquele estrondo penetrante criava um clima lúgubre que eu achava tudo menos agradável. Contudo, era a noite antes do Natal, o céu estava estrelado e uma brisa suave de verão soprava. Eu e meus amigos estávamos ansiosos pela data, aguardando os presentes com grande expectativa. A cidade inteira parecia compartilhar do nosso entusiasmo, com árvores de Natal enfeitadas por todos os lados e as lojas modestas cheias de movimento. Santa Cruz era um vilarejo acolhedor, com casas coloridas e portas que se abriam para as calçadas. Era um lugar onde todos se conheciam. À noite, nos reuníamos do lado de fora das casas para ouvir as histórias dos mais velhos ou para ver televisão na praça central. Sim, televisão na praça. Naquela época, era um luxo ao qual poucos tinham acesso, e os aparelhos eram como monumentos em pedestais de concreto, com bancos dispostos à frente. Os dias passavam sempre iguais, com as mesmas conversas e as mesmas pessoas. Qualquer novidade era vista como um grande acontecimento. Como naquele dia sombrio, natalino e peculiar. Eu e dois amigos nos encontrávamos todas as tardes em nosso esconderijo, um barraco de madeira abandonado nos limites da cidade, tão distante que era chamado de O Oculto. Bertoldo, com sua voz grave e autoritária, iniciou a conversa daquele dia. Ele falava como um adulto e tratava tudo com uma seriedade que só ele possuía. Amigos, temos um assunto sério para discutir, começou o pequeno ruivo. Alguém sabe quem faleceu? Parece que estão me escondendo isso desde cedo, questionou Eliezer, o mais jovem e temeroso do grupo, um garoto rechonchudo com um olhar sempre preocupado. Foi a Dona Maria Pitanga. Ouvi meu pai comentando com um vizinho, falei, agachado perto da porta. Mas ela Eliezer começou, com uma expressão de choque. Ei Bruxa, Bertoldo interrompeu. A velha tinha ganhado esse apelido por bons motivos. Morava numa casa sombria, com um quintal cheio de plantas amontoadas, tão descuidado quanto sua própria aparência. Seu terreno estava repleto de pitangueiras, o que explicava seu sobrenome. Muitas lendas circulavam sobre ela, mas uma se destacava. Diziam que ela havia assassinado seus filhos e marido, enterrando-os no quintal como parte de um pacto diabólico. Eu considerava isso pura invenção popular. Ela era, de fato, uma figura estranha e macilenta, mas nada além do comum. Interrompi Bertoldo antes que ele continuasse. Isso é um absurdo, Bertoldo. Você vai acabar assustando Eliezer, repreendi, levantando-me. Com 13 anos, eu era o mais velho e sentia a responsabilidade de proteger aqueles dois. Não é absurdo nenhum, Emídio. Olha só o que eu encontrei na casa dela, ele rebateu, mostrando uma garrafa selada com uma rolha. Você entrou na casa dela? Eliezer perguntou alarmado. Qual o problema? Bertoldo desafia. Eu pergunto o mesmo. O que tem de tão especial nessa garrafa? Indaguei. É nesta garrafa que está aprisionado o príncipe das trevas, ele disse misteriosamente. Não tem nada nessa garrafa, respondi, cético. Só ela pode ver, estava num altar cercado por velas vermelhas, ele continuou. E por que você tirou de lá, seu idiota? Eliezer exclamou, andando de um lado para o outro, nervoso. Precisamos dela para nos livrar da Dona Maria Pitanga, Bertoldo respondeu prontamente, como se tivesse todas as respostas. Como assim nos livrar dela, Bertoldo? Ela já se foi. Eliezer exclamou, visivelmente perturbado com o rumo da nossa conversa natalina. Até aquele momento, nossas aventuras se limitavam a pequenas travessuras e curiosidades inocentes. Ela partiu, mas deixou um elo com este mundo. Seu espírito ainda pode vagar, causando horrores, Bertoldo argumentou com convicção. Uma única atrocidade aqui é a que você faz com minha paciência. Vamos, Eliezer, parece que Bertoldo não está em seu melhor dia, falei, virando as costas para ele. Esperem, eu tenho um plano.
Bertoldo insistiu. E qual seria sua ideia genial? Eliezer perguntou com sarcasmo. Esta noite, vamos ao cemitério, fincaremos uma estaca na sepultura e aprisionaremos o espírito dela na garrafa. Depois, enterramos a garrafa e tudo estará resolvido, Bertoldo sussurrou com um ar de liderança. Ela era uma bruxa, não uma vampira, corrigi, tentando trazer lógica à conversa. Então você admite que ela era uma bruxa? Bertoldo questionou, astuto como sempre. Bem, talvez fosse, murmurei, cabisbaixo, sentindo-me traído pelas minhas próprias palavras. Bertoldo tinha o dom da persuasão. Estão esquecendo de algo importante. Hoje é Natal, Eliezer lembrou. E eu jamais pisaria em um cemitério, acrescentou, indicando sua intenção de deixar o barraco. Voltaremos antes da meia-noite, isso não será um problema. Mas eu sempre soube que você não teria coragem, Bertoldo provocou, sabendo exatamente como manipular Eliezer. Não é questão de coragem. Só não quero perder a ceia de Natal. Minha mãe está fazendo um pernil incrível e rabanadas. E amor rabanada. E pedi uma bicicleta este ano, mal posso esperar para vê-la. Haverá tempo de sobra para você curtir sua nova bicicleta, eu prometo. Então está decidido. Às 8 horas, na minha rua. Faremos o que deve ser feito, pelo bem de todos. Dispensados. Bertoldo declarou, impondo-se como um verdadeiro líder, e saímos em silêncio. Não por acaso o apelidamos de Sargento Ferrugem, por seu jeito autoritário, os cabelos ruivos e as sardas que salpicavam seu rosto. No fundo, eu compartilhava do receio de Eliezer. A inscrição na entrada do cemitério, nós que aqui estamos, por vós esperamos, sempre me causou calafrios. Será que não havia uma mensagem mais acolhedora para o repouso eterno? Aquelas palavras soavam como um presságio sombrio, uma espera macabra pela nossa chegada à necrópole. Mas Bertoldo tinha um poder de convencimento notável, poderia ser um grande advogado. Às 8 horas, enquanto meus avós, tios, primos de todas as idades se reuniam em minha casa para uma ceia modesta, mas farta, típica do interior, eu usava a desculpa de visitar os amigos para escapar. Encontrei-me com Eliezer e Bertoldo conforme o combinado. A noite estava escura, com nuvens pesadas ameaçando chuva e um calor abafado. Caminhamos em silêncio até o cemitério, cercado por arame farpado e graxas, hibiscos de flores vermelhas mal cuidados, entrelaçados nos galhos secos das árvores. Chegamos ao portão de madeira carcomido pelo tempo, coberto de musgo, e eu tentei abri-lo. Está trancado, constatei. Que ironia, não? Como se os espíritos precisassem de portões para sair, comentou Bertoldo, esgueirando-se pela cerca com um saco amarelo desbotado e uma atiradeira. Vão ficar aí parados? Claro que não. Eliezer declarou, disfarçando seu medo com exagero teatral, seguindo o ruivo. Eu fui atrás. Paramos diante de um túmulo recente, desprovido de qualquer adorno. O que fazemos agora? Indiguei. Segura isto, Bertoldo me passou a garrafa de vidro que tirou do saco. Ele segurava uma estaca, não tão pequena quanto eu imaginava, mas insuficiente para atingir alguém enterrado. Ele se preparava para o golpe quando Eliezer interveio. Eu faço isso! Exclamou, tomando a estaca com uma coragem inesperada. Ele a posicionou sobre o túmulo e a cravou com força, ferindo suas mãos no processo. Terminamos? Perguntei, ansioso por ir embora. Teria sido melhor não perguntar. O chão tremeu, não como um terremoto, mas o suficiente para ser sentido à distância. A garrafa escapou das minhas mãos e se quebrou, enquanto fendas se abriam no solo, liberando vermes e outros detritos. Era hora de fugir. Corremos, gritando por ajuda, mas ninguém nos ouvia. Perto da cerca, notamos a falta de Eliezer e voltamos para encontrá-lo preso. Ela está me segurando. Ele gritava, tentando se libertar. Da sepultura, surgiu a velha, mais aterrorizante que antes, com cabelos selvagens e olhos ardentes.
Ela soltou um grito agudo, misto de risada e lamento. Recuamos, enquanto Eliezer era arrastado para o túmulo, implorando por socorro. Estendi um galho, mas ele não conseguiu alcançá-lo e desapareceu. Temos que ir. Não podemos mais ajudá-lo. Bertoldo gritou-me paxando. Oh, não conte isso a ninguém. Entendo? Ele insistia enquanto voltávamos para casa, chorando. Foi o pior Natal que já tive. Voltar para casa, sabendo que nunca mais veria meu amigo. Seus pais o procuraram por muito tempo. Bertoldo e eu fomos interrogados e mentimos. Mesmo que quiséssemos contar a verdade, quem acreditaria? A bruxa era real e havia levado nosso amigo, que talvez ainda esteja em seu abraço eterno. No alvorecer do ano seguinte, minha família e eu partimos para a capital, impulsionados por uma nova chance profissional. Com isso, perdi o contato com Bertoldo, até que o destino nos reuniu novamente durante as festividades natalinas na casa dos meus avós, em Santa Cruz. Encontrei-o debilitado no hospital, uma sombra do que fora, lutando contra uma pneumonia. Ele estava irreconhecível, consumido pela doença, mas ainda assim, suplicou-me com urgência para manter o silêncio sobre os eventos do último Natal. Prometi, com lágrimas nos olhos, e aquela foi a última vez que vi Bertoldo. Ele faleceu às 23h34 do dia 24 de dezembro. Mais um Natal marcado pela tragédia. Não podia ser mera coincidência, a bruxa estava por trás disso, eu tinha certeza. Desde então, carrego o peso desse segredo, e cada Natal é um lembrete da morte. Anos se transformaram em décadas, e meu medo dessa data só cresceu. Porque fui o único a sobreviver daquele grupo de garotos que desafiou o repouso de uma bruxa em pleno Natal. Sinto que ela ainda me observa, à espreita, pronta para me alcançar a qualquer momento. Transformei-me em um homem melancólico e reservado, temendo não só por mim, mas também pela segurança da minha esposa e filho, que permanecem alheios a essa história. Mantive minha promessa, exceto por este relato, que guardo as 7 chaves. Se alguém vier a conhecer essa história, será sinal de que meu encontro com a bruxa finalmente aconteceu. Não posso esquecer que naquela noite fatídica de Natal, Eliezer realmente recebeu uma bicicleta, que ainda repousa intocada em sua casa em Santa Cruz. O rosto do garoto sendo engolido pela bruxa jamais saiu da minha memória. Do Diário de Senhora. Michelle F. García, esposa de Emilio Castro García, 27 de dezembro de 1987. Oh, como encontrei forças para registrar esses momentos em meu diário após tamanha dor. Apenas Deus pode fortalecer aqueles que o reverenciam. Eu insisti para que viéssemos a Santa Cruz, terra natal do meu marido, para celebrar o Natal, um lugar desconhecido tanto para mim quanto para nosso filho. Emílio, sempre tão sério, tornou-se ainda mais silencioso e pensativo desde que decidimos vir. Cheguei a suspeitar de um antigo amor, mas seu comportamento sugeria um pressentimento sombrio. Ficamos em um pequeno hotel, não muito distante do centro da cidade. Na véspera de Natal, enquanto me preparava para a ceia, fui interrompida por um som terrível, um grito seguido pelo estilhaçar de vidro e o estalar de madeira. Corri, enrolada em uma toalha, para descobrir o que havia acontecido. Meu filho estava junto à janela destruída, chorando desesperadamente, um choro tão intenso que soava como risadas. Lá embaixo, o corpo de Emílio jazia contorcido de maneira grotesca, como um boneco desarticulado, cercado por uma crescente poça de sangue, seus olhos refletindo um terror indescritível.